Olá, me chamo Thiago Moreno e hoje apresentaremos a aula de estudo dos gases. Então começaremos a aula de estudo dos gases definindo o que é gás, né? Gás é um estado da matéria que não possui forma e volume definidos, composto por partículas, moléculas, átomos, íons ou elétrons, com movimentos aleatórios. Aí então vocês estão vendo duas representações de gases dentro de recipientes, né? E as partículas se movimentando aleatoriamente, né? Batendo na estrutura dos recipientes e gerando um movimento que a gente chama de movimento aleatório. É comum a gente confundir vapor com gás, né? Mas existe uma diferença. Existem, na verdade, diferenças que fazem essas duas características serem diferentes. Então vamos definir o que é vapor. Vapor é uma fase intermediária entre os estados líquido e gasoso. Possui características de ambos os estados. Em temperatura, é inferior à temperatura de seu ponto crítico, ebulição, né? Ou seja, a sua temperatura ainda não atingiu o ponto de ebulição. Gás é um estado físico da matéria. Sua temperatura tem que ser maior do que a temperatura do ponto crítico, ou seja, de ebulição ou de sublimação. Então, a gente tem que um gás ele tem que ter a temperatura superior, né, ao seu ponto de sublimação ou ao seu ponto de ebulição, que a gente chama de ponto crítico. Tá aí duas representações do vapor, né, e outra do gás. A gente está vendo aí uma chaleira emitindo, né, um vapor, ou seja, a água está sendo esquentada e a água está mudando de estado, né? Mas entre esses estados, líquido e gasoso, antes ela vira vapor, né? Aí o vapor pode sofrer condensação pela diminuição de temperatura, ou seja, o vapor pode voltar para o estado líquido, né? Através da condensação, ou seja, através da diminuição da sua temperatura ou do seu mínimo aumento de pressão. Na outra figura a gente está vendo botijões de gás, né? Esses gás de cozinha que a gente comumente usa em casa, ou seja, o GLP, que quer dizer na sigla gás líquido propano. Só há uma forma da gente transformar gás em estado líquido, ou seja, sob uma pressão altíssima, né? Dentro desses botijões de gás, o gás fica submetido a uma pressão altíssima que transforma ele do estado gasoso para o estado líquido, facilitando assim a sua armazenagem.